Oi, boa tarde. Vamos aqui falar mais uma vez de alguns assuntos conflitantes. É assustador a condição que a igreja brasileira hoje vive, com essa produção generalizada de líderes, de pastores e de crentes, totalmente descompromissado com a palavra de Deus, com a verdade. Então, observando alguns textos da palavra de Deus, analisando alguns textos, a gente vê que já desde dos primórdios do Evangelho, antes de Cristo, até aparecer na Terra como Filho do Homem, já havia uma preocupação com essa carência de valores corretos. O próprio Deus, e no Ezequiel 37, começa a falar sobre os pastores, ai dos pastores, dos líderes e até das ovelhas, e a produção generalizada de pessoas que não têm experiência de ser transformadas pela graça, falam até de arrependimento, falam até de graça, mas sem até ter experimentado por isso. Então é meio conflitante. Queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que vai ser como base para a gente conversar um pouquinho, sem pretensões de dar estudos, mas só uma reflexão nossa diária. Está no Evangelho de João, capítulo 12, perdão, na passagem a qual Maria, a irmã de Lázaro, ela derrama um óleo de alabastro sobre Jesus. Vamos ver o que diz o texto? João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro. Era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha, infelizmente nós temos ainda no nosso meio, e principalmente na igreja evangélica brasileira, que é uma igreja tão conturbada, tão cheia de mistura, tão cheia de referenciais bíblicos e de líderes evangélicos cristãos e que verdadeiramente a gente possa seguir. Nós estamos numa carência tremenda, além de não só de espiritualidade, mas de valores éticos até. Pessoas que estão simplesmente preocupadas em transformar as igrejas num palco de espetáculo, o púlpito num lugar de venda de produtos, de venda de palavra, de venda de testemunho, venda de livros. Pastores que são muito mais atores, que representam um papel em cima do púlpito, com as suas falas pré-determinadas e sem nenhuma vida cristã, são uma coisa dentro da igreja, no púlpito e nos bastidores, são outras coisas completamente diferentes. Pessoas que usam da palavra para induzir as pessoas, para mexer na emoção das pessoas, a fim de enriquecimento pessoal, a fim de favorecer a si próprio. Então, nós estamos numa carência muito grande, numa falta de moral, numa falta de decência. É com muito temor que eu falo da Igreja de Cristo, mas não da Igreja da Noiva, mas dessa estrutura montada, chamada Igreja Evangélica, Igreja
protestante, a qual nós dizemos que nós vivemos, e que de protestante e de evangélica ela não tem nada. É uma, uma avassaladora criação de pastores, de líderes. Parece que todos são montados e moldados para falar a mesma coisa, pregam da mesma maneira, falam da mesma maneira, têm uma didática parecida, igual. E isso é muito preocupante. Então, de repente, assim, observando esse texto de João, Jesus estava ali com os seus discípulos, havia acabado de ressuscitar Lázaro, estava na casa de uma família que ele amava muito, a família de Marta, Lázaro e Maria, e Lázaro havia sido ressuscitado por ele mesmo, e ele estava ali juntamente com aquela família e preparando uma ceia. E de repente, um dos apóstolos, o único apóstolo que recebeu um cargo, que recebeu uma honraria, que era Judas, que era responsável pela guarda do dinheiro daquele grupo apostólico. De repente, este homem, cheio da sua arrogância ministerial até, estava tão preocupado com o dinheiro e muito menos preocupado com a salvação das pessoas. Possivelmente esse homem ele deve ter acompanhado Jesus nas suas pregações, deve ter pregado, deve ter conduzido pessoas até a salvação, deve ter conduzido as pessoas até Jesus, mas a sua vida era uma mentira, era um engano. E nós temos visto muitas pessoas que estão totalmente equivocadas dentro do Evangelho. Falam da salvação, falam do arrependimento, falam da graça, falam do pecado, falam da transformação, mas não passaram por isso, não sabem o que é. Eu tenho um termo que eu costumo dizer bastante, e quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo há 20 anos atrás, eu fiz uma oração a Deus e falei para Deus que eu não queria ser igual papagaio de pirata, que fica no ombro do pirata retrucando e falando todas as coisas do pirata. Eu não quero viver de pregação das outras pessoas, não quero viver de testemunho das outras pessoas, eu quero viver a sua palavra. E a sua palavra tem que entrar dentro de mim e fazer uma mudança no meu caráter, no meu interior. Nesse mesmo livro de João, Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos, que era uma pessoa conhecedora, e Jesus, num discurso ali com ele, fala assim para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos, tão conhecedor das Escrituras, não sabia o que era nascer de novo e começa a indagar Cristo nesse entendimento mental dele acerca das coisas espirituais. Então, o que a gente percebe é que dentro do seio da igreja, dentro do seio da igreja evangélica, principalmente a brasileira, nós não temos pessoas que vivenciaram o nascer de novo. Estão, por qualquer outro motivo, dentro da igreja, talvez incentivados pelo glamour que os púlpitos oferecem, pelo glamour de ser pastor, de ser presbítero, e de ficar sentado nas cadeiras em cima do altar, e não experimentaram de verdade o nascer de novo, não sabem o que é ser humilde, não sabem o que é servir, estão ali somente para serem servidos. Então, é muito preocupante porque nós estamos vivendo um momento de pobreza espiritual muito grande, uma pobreza da palavra, homens e mulheres que não têm nenhum conhecimento das Escrituras e ficam utilizando das Escrituras para o seu bem particular e para o seu bem próprio. Eu conheço algumas pessoas e talvez essas pessoas vão até ver esse vídeo e vão até se identificar, porque elas mesmas falaram para mim que elas são chamadas para orar na casa das pessoas e elas praticamente cobram para orar na casa das pessoas. As pessoas têm que, entre aspas, abençoá-las. E isso é errado, moralmente errado. Então, as Escrituras nos dão alguns pareceres. Em Mateus 23, Jesus fala
fortemente com alguns homens. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, as Escrituras nos ensinam tantas coisas, né? E de repente nós estamos nessa baixa espiritualidade tão grande dentro dos nossos templos, dentro da nossa fé, de pessoas que procuram estar como os fariseus, assentados nas primeiras cadeiras, disputando as primeiras cadeiras até a tapa e a unha, como se as primeiras cadeiras fossem lugares preferenciais e lugar de honra. As pessoas brigam por assentos em cima dos púlpitos, brigam por estarem ao lado das autoridades espirituais, e alguns segmentos evangélicos até adotaram a chamar os seus líderes, seus pastores, de pai e mãe, e acho que não leram aqui nas Escrituras que só existe um pai. Existem alguns segmentos aí da igreja evangélica que tem agora mentores espirituais, e é muito complicado porque nós estamos totalmente distante da verdade da palavra de Deus, a verdade que liberta. E exatamente como Judas, existem pessoas que estão vivendo numa mentira, estão se enganando e enganando a muitos. Então, como nós acabamos de falar agora no comecinho, Ezequiel, eu falei 37, mas não era 37 não, era 34. Quando o profeta Ezequiel, ele recebe uma profecia da parte de Deus, e é uma profecia muito forte. Em Ezequiel 34, no versículo 2, na parte B: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 8: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não se apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas à sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Acredito que nós já estamos vivendo isso. Algumas ovelhas, as verdadeiras ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, o pastor Jesus Cristo, já estão saindo destes pastos, porque já consegue ver que aquilo que se fala em cima do altar não são a prática de vida. Aquilo que se fala em cima do altar não tem como estrutura fundamentada dentro da palavra de Deus. Então, acredito que esses pastores já estão com a sua sentença
já decretada pelo próprio Deus, como diz aqui em Ezequiel 34. Esses pastores como Judas, que estão apenas interessados na carne, na lã, no leite, nos ossos da ovelha, que só tiram da ovelha e na realidade não entenderam o que é ser pastor, pastor vocacionado por Deus. Estes homens que foram ungidos com óleo derramado por um outro que foi ungido com o óleo também, e que com essa prerrogativa se autodenominam homens espirituais, cheios do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que eu tenho debatido muito e conversado bastante, no Novo Testamento não tem nenhuma referência de ninguém que foi ungido a pastor, porque pastorado é um dom. Então, o dom é dado por Deus, não é pelo óleo. Então, acredito que nós, ovelhas de Cristo, nós precisamos voltar à palavra de Deus, procurar entender a palavra de Deus para não sermos levados no engodo, no engano destes líderes, destes homens, igual Judas, que só estão preocupados com os seus cargos, só estão preocupados com os seus postos, só estão preocupados com o glamour que isso possam dar. E não são só os pastores. Acredito que todas essas pessoas que adentram pela porta da igreja e que enxergam a igreja como uma empresa. Pessoas que transformaram a igreja e que, ao invés de ler a Bíblia, foram ler Quem Roubou Meu Queijo. Estão com essa prática, usando essa prática de marketing dentro da igreja. A igreja, ela tem que ser santa, pura e imaculada. A igreja, que sou eu, que é você, e não o espaço físico, vai se encontrar em breve, tão breve, com Cristo. E nós temos que estar sem mancha nas nossas vestes, temos que estar limpos, porque Ele não vai levar uma igreja deformada, suja. As nossas vestes espirituais precisam estar limpas. E ela só pode estar sendo limpa pela palavra, que nos purifica, que nos lava. E Ele, Jesus Cristo, é a palavra. Ele deixou a sua palavra escrita. E essa palavra, quando ela é enviada até a minha alma, até o meu espírito, ela tem que causar um comichão. Tem que haver uma mudança no meu modo de entender, na minha vida, na minha prática. Porque a obra quem faz é o Espírito Santo, internamente, não externamente. Então estes homens estão como Judas. Até aparentam ser, mas na realidade não são. Até externamente tem caráter de crente, tem vida de crente, tem roupa de crente, tem fala de crente, mas de fato não são.